Ela levou 100 chicotadas por ser infértil, 100 golpes que rasgaram as costas, a dignidade e a esperança. Seu nome era Benedita, e essa é a história de como uma mulher que foi tratada como menos do que nada encontrou na bondade de um homem simples a chance de renascer. Era o ano de 1883, 5 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Benedita tinha 28 anos e pertencia à Fazenda Santo Antônio, uma propriedade imensa de café no interior de São Paulo, comandada com mão de ferro pelo senhor Joaquim Pereira da Silva. Um homem rico, poderoso e cruel, que via seus escravizados não como pessoas, mas como mercadoria que deveria render lucro. E aqui eu já te peço uma coisa. Se essa história está tocando o seu coração, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para você. E me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. Benedita era diferente das outras mulheres da senzala. Tinha o rosto delicado, olhos grandes e tristes que pareciam guardar segredos antigos, e mãos habilidosas que costuravam, cozinhavam e cuidavam com uma dedicação que vinha do coração. Desde menina tinha sido treinada para trabalhar na casa grande, servindo a família do Senhor. Varria os pisos, lavava as roupas, preparava as refeições e nunca reclamava. Aos 17 anos, o senhor Joaquim a escolheu para casar com Severino, um homem forte e trabalhador que cuidava das plantações. Não foi Benedita quem escolheu, nunca era. O senhor decidia quem casava com quem, porque queria que suas escravas tivessem filhos, muitos filhos. Filhos que cresceriam e trabalhariam de graça, que aumentariam sua riqueza, que seriam vendidos quando ele precisasse de dinheiro. Benedita e Severino se casaram numa cerimônia simples na capela da fazenda. Ele era um homem calado, de poucas palavras, mas não era ruim. Tratava-a com respeito, dividia com ela o pouco que tinham, trabalhava duro para que não faltasse o básico. Não era amor, não daqueles que fazem o coração disparar, mas era companheirismo, era ter alguém ao lado nas noites frias, alguém para dividir o peso da vida. Os anos foram passando, 1, 2, 3, 4, e o ventre de Benedita permanecia vazio. Enquanto outras mulheres da senzala engravidavam, davam à luz, amamentavam seus bebês, ela apenas esperava. Rezava todas as noites, acendia velas escondidas. Para Nossa Senhora Aparecida, pedia com toda a fé que tinha para que um filho viesse, mas nada acontecia. O senhor Joaquim começou a perder a paciência, chamava Benedita na casa grande, perguntava com voz dura por que ela ainda não tinha dado cria. Ela abaixava a cabeça, trêmula, e não sabia o que responder. O que poderia dizer? Que também queria, que também sofria, que também se sentia vazia e incompleta, mas as palavras nunca saíam. Severino também começou a mudar. Ficou mais distante, mais frio. Não a maltratava, mas o olhar dele carregava uma decepção silenciosa que doía mais do que qualquer palavra. Ele queria ser pai, queria ter um filho para chamar de seu, mesmo sabendo que esse filho seria propriedade do Senhor. Mas Benedita não conseguia dar isso a ele. Foi numa tarde de março, quando o calor pesava sobre a fazenda como uma manta sufocante, que tudo desmoronou. O senhor Joaquim mandou chamar Benedita. Ela foi com o coração apertado, os pés descalços, pisando devagar no chão de terra batida. Entrou na casa grande e viu o senhor sentado na poltrona de couro com o rosto vermelho de raiva. 11 anos, Benedita. 11 anos que você está casada e nada. Nem um filho, nem um bebê. Você é estéril, imprestável. Uma boca a mais para alimentar sem dar retorno nenhum. As palavras caíram sobre ela como pedras. Ela abriu a boca para se defender, para dizer que não era por querer, que rezava, que implorava aos céus. Mas o Senhor não queria ouvir.
Você vai aprender que aqui ninguém é inútil. Quem não serve para dar filhos vai servir de exemplo. Mandou que a levassem para o tronco. O tronco era uma estrutura de madeira no centro do terreiro, onde os castigos eram aplicados à vista de todos. Benedita foi arrastada para lá, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Amarraram suas mãos acima da cabeça, rasgaram o vestido das costas, deixando a pele nua exposta ao sol escaldante. E então vieram as chicotadas. 1, 2, 10, 20. O couro do chicote cortava a carne, arrancava gritos que Benedita tentava engolir, mas não conseguia. Ela ouvia a voz do feitor contando em voz alta, ouvia os murmúrios assustados das outras mulheres, ouvia Severino gritando para pararem, sendo segurado por outros homens. 50, 60, 70. A dor era tão grande que ela não sentia mais. O corpo inteiro ardia, o mundo girava, as pernas não sustentavam mais. Pendurada pelos pulsos, Benedita apenas existia, naquela agonia sem fim. 80, 90, 100. Quando finalmente pararam, ela desabou no chão. Não conseguia se mexer. O sangue escorria pelas costas rasgadas, formando poças na terra. As mulheres correram para socorrê-la, carregaram-na para a senzala, deitaram-na de bruços num colchão de palha, lavaram os ferimentos com água e sal, cobriram com panos limpos, rezaram baixinho para que ela não morresse. Benedita passou 3 dias entre a vida e a morte. Febre alta, delírios, dores, insuportáveis. Severino ficava sentado ao lado dela, sem saber o que fazer, sem saber como ajudar. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Chorou porque viu a mulher que dividia a vida com ele ser destruída por algo que não era culpa dela. No 4º dia, a febre baixou. Benedita abriu os olhos devagar, viu o teto de palha da senzala, sentiu a dor latejante nas costas. Estava viva. Não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Levou semanas até conseguir se levantar. As costas ficaram marcadas para sempre. Cicatrizes grossas que lembravam a cada dia o preço que pagou por não conseguir engravidar. Voltou a trabalhar, mas algo dentro dela tinha quebrado. A luz nos olhos se apagou. Ela se movia como um fantasma, cumprindo suas tarefas sem sentir nada. O Sr. Joaquim decidiu que ela não servia mais para nada importante. Mandou que trabalhasse apenas no campo, na lavoura, junto com os homens. Era um castigo extra, porque o trabalho no campo era o mais pesado, o mais brutal. Benedita aceitou sem reclamar. O que mais poderia fazer? Foi durante esses dias de trabalho, sob o sol escaldante, que ela conheceu Antônio. Ele não era escravo, era um homem livre, um pequeno fazendeiro que tinha um pedaço de terra vizinho, a fazenda Santo Antônio. Sua propriedade era minúscula comparada à do Sr. Joaquim. Apenas alguns alqueires onde plantava feijão, milho e mandioca. Vivia sozinho, viúvo há 3 anos, sem filhos, trabalhando duro para sobreviver. Antônio ia frequentemente à fazenda do Sr. Joaquim vender parte da sua colheita e comprar algumas coisas que não conseguia produzir. Era um homem simples, de pele queimada pelo sol, mãos calejadas, roupas remendadas, mas tinha olhos bondosos, um sorriso tímido e uma voz mansa que acalmava quem ouvia. Ele viu Benedita pela primeira vez, carregando uma trouxa pesada de café nas costas. Viu como ela mancava, como seu rosto estava marcado pelo sofrimento, como as outras pessoas a evitavam, como se ela fosse amaldiçoada. Perguntou a alguém quem era aquela mulher e ouviu a história toda. A infertilidade, as 100 chicotadas, a humilhação pública. Antônio sentiu algo apertar no peito. Uma mistura de compaixão, revolta e uma tristeza profunda por ver um ser humano tratado daquela forma. Ele era um homem de fé, acreditava que todas as pessoas eram filhas de Deus e mereciam dignidade. Ver Benedita naquele estado o incomodou de um jeito que não conseguia explicar. Começou a reparar nela toda vez que ia à fazenda. Observava de longe, sem se aproximar, sem falar nada.
Apenas olhava e pensava. Pensava em como a vida podia ser cruel, em como algumas pessoas nasciam com tudo e outras não tinham nada, em como o mundo estava errado, até que um dia tomou uma decisão que mudaria tudo. Antônio não era homem de tomar decisões precipitadas. Tinha aprendido desde cedo com o pai que cada escolha na vida carrega consequências e que um homem precisa pensar bem antes de agir. Mas havia algo em Benedita que mexia com ele de um jeito que não conseguia ignorar. Talvez fosse a tristeza profunda que via naqueles olhos. Talvez fosse a injustiça gritante de tudo que ela tinha passado. Ou talvez fosse simplesmente a voz de Deus, falando no coração dele, dizendo que precisava fazer alguma coisa. Passou noites inteiras acordado, deitado na rede da sua casa simples, ouvindo o barulho dos grilos e pensando. Sua propriedade era pequena, mas era sua. Tinha conquistado aquela terra com muito suor, economizando cada centavo durante anos, quando ainda era empregado em outras fazendas. Agora vivia do que plantava, vendia o excedente, guardava um pouco e sobrevivia. Não tinha luxos, não tinha riquezas, mas tinha liberdade. E liberdade era algo que nenhum dinheiro comprava. Pensava em sua falecida esposa, Maria. Ela tinha sido sua companheira por 12 anos, uma mulher forte e amorosa que trabalhou ao lado dele até o último dia. Morreram de febre, ela e o bebê, se que esperavam. Antônio passou anos mergulhado numa tristeza que parecia não ter fim. Trabalhou mecanicamente, plantou, colheu, vendeu, mas sem alegria, sem esperança. Apenas existindo. Mas agora, ao ver o sofrimento de Benedita, algo dentro dele acordou. Era como se Deus estivesse lhe dando uma chance de fazer diferença na vida de alguém, de ser instrumento de bondade num mundo tão cheio de crueldade. Certa manhã, Antônio se levantou com a decisão tomada. Vestiu sua melhor camisa, que usava para ir à missa, lavou o rosto, penteou os cabelos e foi direto à fazenda Santo Antônio. Pediu para falar com o senhor Joaquim. Os empregados olharam para ele com estranheza. O que um pequeno fazendeiro pobre queria com o senhor? Foi levado até a varanda da casa grande, onde o senhor Joaquim tomava seu café da manhã. O homem rico olhou para Antônio com aquele ar de superioridade, como quem olha para um inseto insignificante. O que você quer aqui, Antônio? Vim fazer uma proposta, senhor Joaquim, disse Antônio, a voz firme, mas respeitosa. Quero comprar a liberdade da escrava Benedita. O silêncio que se seguiu foi pesado. O senhor Joaquim parou com a xícara no ar, os olhos se arregalaram e então ele soltou uma gargalhada alta e debochada. Você? Comprar uma escrava? Você mal tem terra para plantar 3 pés de milho e quer comprar gente? Tenho dinheiro guardado, senhor. Economizei durante anos. Posso pagar um preço justo. O senhor Joaquim se recostou na cadeira, divertido com a situação. Aquilo era inusitado, mas pensou por um momento. Benedita realmente não valia mais nada para ele. Era uma boca a mais para alimentar, uma trabalhadora mediana, uma mulher marcada e infértil. Talvez fosse bom negócio se livrar dela e ainda ganhar algum dinheiro. 300.000 réis, disse ele, um valor absurdamente alto, pensando que Antônio desistiria na hora. Mas Antônio não desistiu. Engoliu seco, porque sabia que era quase tudo que tinha, mas assentiu. Aceito, mas preciso de uma semana para juntar o dinheiro todo. O senhor Joaquim riu novamente, incrédulo, mas fez um gesto com a mão, concordando. Uma semana. Se não aparecer com o dinheiro, não quero você pondo os pés aqui nunca mais. Antônio saiu dali com o coração disparado. Tinha feito a promessa. Agora precisava cumpri-la. Voltou para sua terra e começou a vender tudo que tinha de valor. Vendeu parte da sua colheita que estava guardando. Vendeu algumas ferramentas, vendeu até a vaca que tinha, a única que lhe dava leite todas as manhãs.
Cada coisa que vendia doía, porque sabia que estava abrindo mão do seu sustento. Mas havia algo maior em jogo. Havia uma vida humana que merecia uma chance. Enquanto isso, na fazenda Santo Antônio, Benedita não sabia de nada. Continuava trabalhando no campo, com as costas latejando, o corpo cansado, a alma vazia. Severino tinha se afastado completamente dela. Mal falavam. Ele passou a dormir em outro canto da senzala, evitava seus olhos, vivia como se ela não existisse mais. Benedita entendia, não o culpava. Talvez ela realmente fosse amaldiçoada. Talvez fosse melhor se afastar dela. As outras mulheres da senzala também mantinham distância. Havia uma superstição cruel de que a infertilidade era contagiosa, de que uma mulher estéril trazia má sorte para as outras. Benedita comia sozinha, trabalhava sozinha, rezava sozinha. Sua única companhia eram as estrelas à noite, quando deitava na palha e olhava para o céu através das frestas do telhado. Perguntava a Deus por que tinha nascido, por que tinha que sofrer tanto, se havia algum propósito para tanta dor. Passaram-se 6 dias. Antônio conseguiu juntar o dinheiro. Contou e recontou as moedas, guardou tudo num saco de pano e no 7º dia voltou à fazenda Santo Antônio. Dessa vez, o senhor Joaquim não estava rindo, estava surpreso. O homem realmente tinha voltado com o dinheiro. Contou as moedas, conferiu e então mandou buscar Benedita. Ela foi chamada à casa grande sem entender o motivo. Pensou que seria castigada novamente, que tinha feito algo errado. Entrou tremendo, de cabeça baixa, esperando o pior. Foi quando viu Antônio ali, de pé, segurando um papel na mão. O senhor Joaquim falou com voz fria. Benedita, a partir de hoje você não me pertence mais. Esse homem aqui comprou sua liberdade. Você é livre. As palavras não fizeram sentido de imediato. Benedita olhou para Antônio confusa, depois para o senhor Joaquim, depois de volta para Antônio. Livre? O que significava ser livre? Ela tinha passado a vida inteira escravizada, nunca tinha conhecido outra realidade. Antônio deu um passo à frente, estendeu o papel para ela. Era a carta de alforria, o documento que a tornava uma pessoa livre perante a lei. Você não precisa mais sofrer aqui, disse ele, a voz mansa e firme. Pode vir comigo se quiser. Tenho uma casa simples, uma terra pequena, mas lá você vai ter dignidade. Vai trabalhar como pessoa livre, vai ter comida, abrigo, respeito, ou se preferir, pode ir para onde quiser. A escolha é sua. Benedita não conseguia falar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, silenciosas e quentes. Ela, que tinha passado semanas sem chorar, agora chorava como uma criança. Não entendia por que aquele homem, que ela mal conhecia, tinha feito aquilo. Não entendia por que alguém se importaria com ela, com sua vida, com seu sofrimento. Olhou ao redor, para a casa grande, para o terreiro, para a senzala ao longe. Olhou para Severino, que estava ali perto, observando tudo com o rosto inexpressivo. Ele não fez nenhum movimento para impedi-la. Não disse nada, apenas olhou e virou as costas. Benedita então olhou para Antônio novamente. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Eu vou com você, murmurou, a voz fraca, mas decidida. Antônio assentiu, pegou uma trouxa pequena com as poucas coisas que Benedita possuía, e eles saíram da fazenda juntos. Ela andava devagar, ainda mancando por causa das cicatrizes, ainda fraca, ainda assustada. Mas a cada passo que dava, sentia que estava deixando um pesadelo para trás. O caminho até a propriedade de Antônio levou algumas horas. Eles andaram em silêncio na maior parte do tempo. Benedita observava a paisagem ao redor, os campos verdes, o céu azul, os pássaros cantando nas árvores. Tudo parecia diferente, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Quando chegaram, Benedita viu a casinha simples de Antônio. Era feita de pau a pique, com telhado de sapé, pequena mas limpa.
Tinha uma cozinha externa com um fogão a lenha, um quintal com algumas galinhas ciscando, uma horta com verduras crescendo. Era simples, mas tinha vida, tinha cor, tinha paz. Antônio mostrou o lugar para ela, explicou onde ficava cada coisa, preparou um chá de ervas e ofereceu a ela. Benedita segurou a caneca quente entre as mãos e sentiu o calor se espalhar pelo corpo. Não era só o calor do chá, era outra coisa. Era a sensação de ser tratada como gente. "Você vai dormir aqui dentro", disse Antônio, apontando para um pequeno quarto nos fundos da casa. "Vou dormir na rede lá fora. Não precisa ter medo de mim. Não vou te machucar. Não vou te obrigar a nada. Você é livre, Benedita, e livre significa que ninguém mais manda em você." Ela olhou para ele com os olhos marejados e, pela primeira vez, conseguiu esboçar um sorriso fraco. "Por que você fez isso?" perguntou, a voz cheia de emoção. Antônio ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Então disse: "Porque eu acredito que Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. E quando vi você sofrendo daquele jeito, soube que precisava fazer alguma coisa. A vida já é difícil demais, Benedita. Se a gente pode aliviar o fardo de alguém, mesmo que seja um pouquinho, a gente tem que fazer." Naquela noite, Benedita dormiu pela primeira vez em anos sem medo, sem dor no peito, sem sentir que o mundo era um lugar sem esperança. Dormiu profundamente, embalada pelo som dos grilos e pelo vento suave que entrava pela janela. E sonhou. Sonhou com coisas simples, com dias melhores, com a possibilidade de ser feliz. Os primeiros dias na casa de Antônio foram como acordar de um pesadelo longo e sufocante. Benedita se movia pela casinha com cuidado, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse a qualquer momento. Acordava antes do sol nascer, como sempre tinha feito, mas agora não havia gritos de feitores, não havia chicotes estralando no ar, não havia medo. Antônio era um homem de rotina. Levantava cedo, lavava o rosto no tanque do quintal, tomava seu café simples com pão de milho e saía para trabalhar na roça. Benedita insistiu, desde o primeiro dia que queria ajudar. Não conseguia ficar parada, não sabia viver sem trabalhar. Era como se o trabalho fosse a única coisa que dava sentido à sua existência. Antônio tentou dissuadi-la no começo. Disse que ela precisava descansar, que suas costas ainda estavam se recuperando, que não havia pressa. Mas Benedita foi teimosa. E ele, vendo a determinação naqueles olhos cansados, concordou. Mas com uma condição: ela trabalharia no seu ritmo, sem se forçar, sem se machucar. E assim começaram a trabalhar juntos. Benedita cuidava da horta, colhia verduras, alimentava as galinhas, preparava as refeições. Antônio trabalhava na roça, plantando, capinando, colhendo. À noite jantavam juntos na cozinha externa, sob a luz fraca de uma lamparina a óleo. Conversavam pouco no começo. Antônio não era homem de muitas palavras e Benedita ainda estava aprendendo a confiar, a se abrir. Mas aos poucos as conversas foram acontecendo. Antônio contava sobre sua vida, sobre como tinha conquistado aquela terra, sobre sua falecida esposa Maria, sobre os sonhos que tinha de um dia aumentar a plantação. Benedita ouvia em silêncio, às vezes esboçando um sorriso tímido, às vezes deixando escapar uma lágrima quando se lembrava do próprio passado. Ela contou a ele sobre sua infância, sobre como tinha sido separada da mãe ainda menina para trabalhar na casa grande, sobre como nunca soube quem era seu pai. Contou sobre o casamento forçado com Severino, sobre os anos tentando engravidar, sobre a humilhação de ser considerada imprestável. E Antônio ouvia com atenção, com respeito, sem julgamentos. Passaram-se 2 semanas, 3, 1 mês. Benedita começou a mudar. As marcas nas costas ainda estavam lá, sempre estariam, mas a tristeza profunda nos olhos começou a dar lugar a algo diferente. Não era a alegria plena ainda, mas era a paz, era a sensação de estar segura,
de ser respeitada, de ter valor como pessoa. Antônio também mudou. A casa que antes era silenciosa demais, pesada demais, agora tinha vida. Tinha o cheiro de comida sendo preparada, tinha o som de alguém cantarolando baixinho. Enquanto trabalhava, tinha companhia. Ele percebeu que estava sorrindo mais, que acordava com mais ânimo, que o trabalho parecia mais leve quando sabia que havia alguém esperando por ele em casa. Mas nem tudo eram flores. A comunidade ao redor começou a falar. As pessoas da região sabiam quem era Antônio, sabiam que ele vivia sozinho desde que a esposa morreu. E de repente aparece uma mulher morando com ele, uma ex-escrava. Os olhares começaram a ser diferentes quando ele ia à cidade vender suas colheitas. As mulheres cochichavam entre si no mercado. Os homens faziam comentários maldosos. Diziam que Antônio tinha comprado aquela mulher para ser sua concubina, que era pecado, que era vergonhoso. Diziam que Benedita era uma aproveitadora, que tinha seduzido o pobre coitado do viúvo. As fofocas se espalhavam como fogo em palha seca. Antônio ouvia, mas não dava importância. Sabia da verdade, sabia que sua intenção era boa, que estava apenas ajudando alguém que precisava, mas Benedita sentia cada olhar, cada sussurro, cada julgamento como uma facada. Já tinha sido julgada a vida inteira, já tinha sido vista como menos do que nada. E agora, mesmo sendo livre, continuava sendo alvo de maldades. Um dia, Antônio voltou da cidade com o rosto fechado. Tinha tido uma conversa difícil com o padre da igreja local, o padre Augusto. O religioso tinha chamado Antônio de lado e falado com tom severo que aquela situação era imoral, que ele estava dando mau exemplo, que precisava ou casar com a mulher ou mandá-la embora. Antônio tentou explicar que não era nada daquilo, que estava apenas ajudando, que Benedita dormia em um quarto separado, que tudo era honesto e puro. Mas o padre não quis ouvir. Disse que não importava a verdade, importava a aparência, e a aparência era de pecado. Naquela noite, Antônio contou tudo para Benedita. Ela ouviu em silêncio, com o coração apertado. Sabia que estava causando problemas para aquele homem bom que tinha salvado sua vida. Não era justo. Ele não merecia passar por aquilo por causa dela. Eu posso ir embora, disse ela, a voz trêmula. Posso procurar trabalho em outro lugar. Não quero ser um peso para você. Antônio olhou para ela com firmeza. Você não vai a lugar nenhum, Benedita. Essa é sua casa agora. E as pessoas vão falar de qualquer jeito. Então que falem. A gente sabe a verdade e isso é o que importa. Mas as coisas pioraram. O padre Augusto, influente na região, começou a fazer sermões velados sobre pecado e imoralidade. As pessoas começaram a evitar Antônio. Alguns comerciantes se recusavam a comprar suas colheitas. Vizinhos que antes eram cordiais viraram as costas. E então, numa manhã de domingo, aconteceu algo que mudou tudo. Benedita tinha ido sozinha ao riacho perto da casa para lavar algumas roupas. Era cedo. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu de tons rosados. Ela estava ajoelhada na margem, esfregando um pano na pedra, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e seu coração quase parou. Era Severino. Ele estava ali, parado a poucos metros dela, com o rosto marcado por emoções que ela não conseguia decifrar. Raiva, tristeza, arrependimento, talvez tudo junto. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele disse, a voz rouca. Benedita se levantou devagar, o corpo tenso, pronta para fugir se fosse preciso. Estou, respondeu cautelosa. Severino deu um passo à frente. Ela recuou. Eu não vim te fazer mal, disse ele, levantando as mãos em sinal de paz. Só queria ver você, saber como está. Como você me encontrou? As pessoas falam. Todo mundo sabe onde você está, com quem está. Um silêncio pesado caiu entre eles. O som da água correndo era o único barulho, além das batidas aceleradas do coração de Benedita. Por que você veio? Perguntou ela, a voz mais firme agora. Severino baixou os olhos para o chão.
Porque eu fui um covarde, porque eu te abandonei quando você mais precisava, porque eu sinto falta de você. As palavras caíram como pedras na água, causando ondas que se espalharam pelo coração de Benedita. Ela não esperava aquilo. Não esperava que ele aparecesse, muito menos que dissesse essas coisas. Você me culpou por não poder ter filhos, disse ela, a voz carregada de mágoa. Me tratou como se eu fosse nada. Eu sei, e eu estava errado. Eu não entendia na época, mas agora entendo. Você sofreu, Benedita. Sofreu por causa de algo que não era culpa sua. E eu, em vez de te apoiar, virei as costas. Benedita sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Eram lágrimas de raiva, de dor, de anos de sofrimento acumulado. É tarde demais, Severino. Você não pode aparecer agora e achar que vai mudar alguma coisa. Eu não quero mudar nada, só quero que você saiba que eu me arrependo, que se eu pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Antes que Benedita pudesse responder, outra voz cortou o ar. Afaste-se dela. Era Antônio. Tinha vindo procurá-la quando percebeu que ela estava demorando demais. Estava ali agora, com uma enxada na mão, o rosto sério, colocando-se entre Benedita e Severino. Severino olhou para Antônio com uma mistura de desafio e respeito. Eu não vim causar problemas. Então vá embora. Ela não quer você aqui. Deixe ela decidir isso, retrucou Severino. Antônio virou-se para Benedita, o olhar questionador. Ela respirou fundo e disse, com uma firmeza que ela mesma se surpreendeu de ter: Vá embora, Severino. Não tem mais nada entre a gente. Você fez sua escolha quando ficou parado enquanto eu apanhava, quando me abandonou. Agora eu estou fazendo a minha. Severino olhou para ela por um longo momento. Então, assentiu devagar, virou-se e começou a caminhar de volta para onde veio. Mas antes de desaparecer entre as árvores, gritou por cima do ombro: Cuidado, Benedita! O senhor Joaquim está furioso. Ele está dizendo que Antônio enganou ele, que você não é livre de verdade. Está planejando algo. Só vim avisar. E então ele desapareceu. Benedita e Antônio ficaram ali, parados, o peso daquelas palavras caindo sobre eles como uma tempestade prestes a começar. A paz que tinham encontrado estava ameaçada. E ambos sabiam que dias difíceis estavam por vir. As palavras de Severino ecoaram na mente de Benedita e Antônio durante todo aquele dia. O senhor Joaquim estava planejando algo. Mas o quê? Antônio tinha pagado o preço combinado, tinha a carta de alforria assinada e testemunhada. Benedita era legalmente livre. Não havia nada que o fazendeiro pudesse fazer. Ou havia. Antônio tentou acalmar Benedita, dizendo que estava tudo bem, que era apenas ameaça vazia de um homem orgulhoso. Mas por dentro, ele também estava preocupado. Conhecia a reputação do senhor Joaquim. Era um homem poderoso, influente, capaz de torcer as leis ao seu favor quando queria. E mais importante, era um homem vingativo, que não aceitava ser contrariado. Passaram-se 2 dias. A tensão pairava no ar como nuvem de tempestade. Benedita mal dormia. Acordava no meio da noite com pesadelos de ser arrastada de volta para a fazenda Santo Antônio, de ser amarrada novamente ao tronco, de ouvir o estalar do chicote. Antônio também não descansava bem. Ficava acordado, escutando qualquer barulho estranho, imaginando homens chegando para levar Benedita embora. Na manhã do 3º dia, a tempestade finalmente chegou. Eram cerca de 9 horas quando Benedita estava no quintal, alimentando as galinhas. Ouviu o som de cavalos se aproximando. Vários cavalos. O coração disparou. Largou o balde de milho no chão e correu para dentro da casa, gritando por Antônio. Ele estava na roça, mas ao ouvir os gritos veio correndo. Chegou ofegante e viu o que Benedita já tinha visto pela janela: 5 homens a cavalo, liderados pelo próprio senhor Joaquim, parando em frente à propriedade. O fazendeiro desceu do cavalo com movimentos pesados, o rosto vermelho de raiva.
Ao lado dele estava o capitão Silva, o delegado da região, um homem conhecido por fazer vista grossa para os abusos dos ricos em troca de favores e dinheiro. Os outros 3 eram capangas, homens fortes e armados que trabalhavam para o senhor Joaquim. Antônio saiu de casa e ficou parado na frente da porta, bloqueando a entrada. O coração batia forte, mas manteve a postura firme. "O que o senhor quer aqui?" perguntou, a voz controlada, mas tensa. O senhor Joaquim deu um passo à frente, apontando o dedo acusador para Antônio. "Você é um ladrão, roubou minha propriedade." "Eu não roubei nada. Paguei o preço que o senhor pediu. Tenho a carta de alforria assinada pelo senhor mesmo." "Essa carta não vale nada", gritou o fazendeiro. "Você me enganou. Disse que ia usar a negra para trabalho honesto, mas todo mundo sabe que ela está vivendo aqui como sua concubina. Isso é fraude. Você comprou ela com intenções desonestas." Antônio sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. "Isso não é verdade. Benedita trabalha aqui como pessoa livre e mora em um quarto separado. Não há nada de desonesto." O capitão Silva deu um passo à frente, tirando um papel do bolso. "Tenho aqui um mandado de apreensão. A negra Benedita deve voltar à custódia do senhor Joaquim até que a questão seja resolvida na justiça." "Isso é um absurdo", protestou Antônio. "Ela é livre. Eu tenho os documentos. Documentos que estão sendo contestados", disse o capitão com um sorriso cínico. "Até que o juiz decida, ela volta para onde veio." Benedita estava dentro da casa, tremendo, ouvindo tudo. Sabia o que aquilo significava. Se voltasse para a fazenda Santo Antônio, nunca mais sairia de lá. O senhor Joaquim ia se certificar disso, ia destruir a carta de alforria, ia inventar outras acusações, ia fazer dela um exemplo para que nenhum outro escravo ousasse buscar liberdade. Antônio bloqueou a porta com o corpo. "Ela não vai a lugar nenhum." Os capangas avançaram, mas o senhor Joaquim levantou a mão, parando-os. "Você está cometendo um erro, Antônio. Está desafiando a lei. Isso pode acabar muito mal para você." "A lei?" Antônio soltou uma risada amarga. "O senhor não se importa com a lei. Se importasse, não teria chicoteado uma mulher inocente até quase matá-la. Benedita é livre e vai continuar livre, mesmo que eu tenha que dar minha própria vida para garantir isso." O senhor Joaquim estreitou os olhos, a raiva transparecendo em cada traço do rosto. "Capitão, prenda esse homem por obstrução da justiça." O capitão Silva fez um gesto e os capangas avançaram. Antônio tentou resistir, mas eram 3 homens grandes contra um. Derrubaram-no no chão, seguraram seus braços, começaram a amarrá-lo com cordas. Foi quando Benedita saiu da casa. Ela saiu devagar, com os olhos marejados, mas decididos. Tinha nas mãos a carta de alforria, segurando-a contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Parem", disse ela, a voz surpreendentemente firme. "Parem de machucar ele." Todos se viraram para olhá-la. O senhor Joaquim sorriu com satisfação. "Finalmente apareceu. Venha, vamos voltar para casa." "Eu não vou", disse Benedita, erguendo a cabeça. Pela primeira vez na vida, olhou diretamente nos olhos do senhor Joaquim, sem baixar a cabeça. "Eu sou livre, e não vou voltar para aquele inferno nunca mais. Você não tem escolha, sua ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você, te dei comida, casa, trabalho. O senhor me escravizou", gritou Benedita, a voz saindo com uma força que ela não sabia que tinha. "Me tratou como animal, me chicoteou até eu quase morrer por algo que não era culpa minha. O senhor não me deu nada além de dor e sofrimento." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os capangas olharam uns para os outros, desconfortáveis. O capitão Silva mudou o peso de um pé para o outro. Até o senhor Joaquim pareceu momentaneamente atordoado. Ninguém esperava que aquela mulher frágil e silenciosa tivesse tamanha coragem. Antônio, ainda no chão com as mãos amarradas, olhou para Benedita com uma mistura de medo e orgulho. Ela estava tremendo, mas não recuou.
O senhor Joaquim recuperou-se do choque e avançou em direção a Benedita, a mão erguida como se fosse dar-lhe um tapa. Mas Benedita não se encolheu. Ficou parada, firme, segurando a carta de alforria. Foi então que uma voz cortou o ar. Toque nela e o senhor vai ter que responder a mim. Todos se viraram. Vindo pela estrada, a pé, mas com passo firme, estava o padre Augusto. O mesmo padre que tinha criticado Antônio, que tinha dito que a situação era imoral, mas agora estava ali, com o rosto sério e determinado. O senhor Joaquim baixou a mão, surpreso. Padre, o que o senhor está fazendo aqui? Vim porque recebi notícia do que estava acontecendo, e não posso permitir que uma injustiça seja cometida em nome da lei. Injustiça? Eu estou apenas reclamando o que é meu. Essa mulher não é sua, disse o padre, aproximando-se. Ela foi libertada legalmente. Eu mesmo vi a carta de alforria, que foi assinada pelo senhor e testemunhada. O senhor pode não gostar do que o Antônio fez, pode até achar imoral, mas foi legal. E tentar reverter isso agora, usando de influência e corrupção, não é apenas contra a lei, é contra Deus. O capitão Silva deu um passo atrás, claramente desconfortável com a presença do padre. A igreja ainda tinha poder e influência, e desafiar publicamente um religioso podia trazer problemas. O senhor Joaquim tentou argumentar, mas o padre o interrompeu. Eu já mandei uma carta para o bispo relatando essa situação, e outra para o juiz da comarca vizinha, que não está sob sua influência. Se o senhor insistir nisso, vai ter que explicar para autoridades muito mais altas por que está tentando reescravizar uma mulher que foi legalmente libertada. O fazendeiro ficou vermelho de raiva. Olhou ao redor, viu que os próprios capangas pareciam hesitantes agora. Percebeu que tinha perdido, por hoje, pelo menos. Isso não vai ficar assim, disse ele, a voz cheia de veneno. Vou processar vocês todos. Vou fazer com que percam tudo. Faça o que quiser, disse Antônio, que já tinha sido desamarrado por um dos capangas após um gesto do padre. Mas Benedita vai ficar livre. Isso não é negociável. O senhor Joaquim montou em seu cavalo com movimentos bruscos, olhou uma última vez para Benedita com ódio puro nos olhos e então partiu. Os capangas o seguiram. O capitão Silva murmurou algo sobre ter sido um mal-entendido e também foi embora, claramente querendo distância daquela situação que tinha dado errado. Quando ficaram sozinhos, Antônio, Benedita e o padre Augusto, o silêncio voltou a reinar. Benedita caiu de joelhos, soluçando, todo o medo e a tensão que tinha segurado agora, saindo em lágrimas. Antônio ajoelhou-se ao lado dela, colocou a mão em seu ombro sem dizer nada, apenas estando presente. O padre Augusto ficou ali observando. Depois de um longo momento disse: Eu julguei vocês sem conhecer a verdade. Pensei que havia pecado onde só havia bondade. Peço perdão por isso. Antônio olhou para o padre e assentiu. Obrigado por ter vindo. Se não fosse o Senhor, foi Deus quem me guiou aqui, disse o padre com simplicidade. Às vezes ele precisa nos dar uma sacudida para enxergarmos o que é realmente importante. Ele abençoou os dois e foi embora, deixando Antônio e Benedita sozinhos no quintal. Ela ainda chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Tinha enfrentado seu algoz, tinha dito não, tinha lutado por sua liberdade e tinha vencido. Antônio ajudou-a a se levantar e eles entraram na casa. Nenhum dos dois disse nada por um longo tempo. Apenas sentaram lado a lado, exaustos, processando tudo o que tinha acontecido. A batalha tinha sido vencida, mas ambos sabiam que a guerra ainda não tinha terminado. Os meses que se seguiram ao confronto com o senhor Joaquim foram de reconstrução. O fazendeiro não desistiu facilmente. Tentou processar Antônio na justiça, como tinha prometido, mas o padre Augusto cumpriu sua palavra. Enviou cartas para o bispo, para autoridades regionais, contando a história completa. E a verdade, quando colocada à luz, tem um poder que nenhuma influência ou dinheiro consegue apagar completamente. O processo foi arquivado.
A carta de alforria de Benedita foi reconhecida como legítima por um juiz de comarca vizinha, e o Sr. Joaquim, percebendo que tinha perdido aquela batalha, voltou sua atenção para outros assuntos, mas o ódio permaneceu. Ele nunca perdoou Antônio por tê-lo desafiado, e nunca perdoou Benedita por ter ousado ser livre. A vida na pequena propriedade continuou. Benedita e Antônio trabalhavam lado a lado, plantando, colhendo, cuidando da terra. As colheitas eram modestas, mas suficientes. Eles não tinham luxos, mas tinham paz. E paz era algo que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Com o tempo, a comunidade começou a aceitar a situação. As fofocas diminuíram. As pessoas perceberam que não havia nada de escandaloso acontecendo naquela casa simples. Apenas duas pessoas solitárias, encontrando companhia e propósito uma na outra. O padre Augusto visitava regularmente, levava bênçãos e palavras de encorajamento. Algumas vizinhas começaram a cumprimentar Benedita quando a viam na cidade. Eram passos pequenos, mas significativos. Benedita floresceu de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Aprendeu a rir novamente. Uma risada tímida no começo, mas que foi se tornando mais livre com o passar dos meses. Aprendeu a sonhar com o amanhã sem medo. Aprendeu que podia ter voz, que suas opiniões importavam, que era mais do que apenas uma escrava marcada e infértil. Antônio também mudou. A tristeza que carregava desde a morte da esposa começou a se dissipar, substituída por uma alegria suave e constante. Acordava todas as manhãs, grato por ter feito aquela escolha, por ter usado seu dinheiro para libertar uma vida em vez de guardá-lo egoisticamente. Percebia que salvar Benedita tinha, de certa forma, salvado a ele também. Numa tarde de dezembro, quase um ano depois que Benedita tinha chegado à propriedade, eles estavam sentados na varanda da casa, descansando depois de um longo dia de trabalho. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranjas e rosas. Benedita estava costurando uma camisa remendada de Antônio e ele estava consertando uma ferramenta quebrada. Foi quando Antônio finalmente disse as palavras que vinha guardando há meses. Benedita, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela levantou os olhos da costura, curiosa. Diga. Ele respirou fundo, claramente nervoso. Eu sei que você já passou por muita coisa. Sei que foi obrigada a casar uma vez sem ter escolha. E a última coisa que eu quero é te fazer sentir pressionada ou obrigada a qualquer coisa. Mas eu gostaria de saber se você consideraria se casar comigo, de verdade, por vontade própria. O silêncio que se seguiu foi longo. Benedita colocou a costura no colo, olhou para o horizonte, depois de volta para Antônio. Seus olhos estavam brilhantes, mas não de tristeza. Era outra coisa. Era emoção pura. Por quê? Perguntou ela suavemente. Por que você quer casar comigo? Antônio pensou por um momento antes de responder. Porque quando você chegou aqui, essa casa deixou de ser apenas um lugar para dormir e passou a ser um lar. Porque eu admiro sua força, sua coragem, sua bondade. Porque eu me acostumo com sua presença e não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. E porque eu te amo, Benedita, não da forma apressada e imprudente dos jovens, mas do jeito calmo e certo de quem já viveu o suficiente para saber o que realmente importa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Benedita. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor correspondido. Eu também te amo, disse ela, a voz embargada. Você me deu algo que eu nunca pensei que teria. Liberdade, dignidade, respeito, e no meio disso tudo me deu também amor. Sim, Antônio, eu quero me casar com você. Eles se casaram 3 semanas depois, numa cerimônia simples na capela da cidade. O padre Augusto celebrou a união com alegria genuína. Algumas pessoas da comunidade compareceram, não muitas, mas as que importavam. Dona Célia, a antiga colega de Benedita, veio de longe para estar presente.
Alguns vizinhos que tinham aprendido a respeitar aquele casal improvável também estavam lá. Benedita usou um vestido simples, mas limpo, que tinha costurado ela mesma. Antônio estava com sua melhor roupa, os cabelos penteados, os olhos brilhando de felicidade. Quando trocaram os votos, suas vozes eram firmes, suas mãos entrelaçadas eram calorosas, e o amor entre eles era tão palpável que até os mais cínicos presentes se comoveram. A vida como casal não trouxe grandes mudanças práticas. Já viviam juntos, já trabalhavam juntos, já se cuidavam mutuamente. Mas havia algo diferente agora. Havia a oficialidade, o reconhecimento social, a certeza de que eram uma família aos olhos de Deus e dos homens. Passaram-se mais 2 anos. Em 1888, a notícia chegou à região como um vendaval. A princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea. A escravidão estava abolida em todo o Brasil. Todos os escravos eram agora livres. Benedita recebeu a notícia com emoções misturadas. Alegria por todos aqueles que ainda estavam presos, que finalmente teriam a liberdade que ela tinha conquistado antes. Mas também tristeza, porque sabia que a liberdade jurídica não apagaria as cicatrizes, não daria de volta os anos roubados, não compensaria o sofrimento. Sabia, por experiência própria, que ser livre era só o começo. Reconstruir-se depois de anos sendo tratado como menos do que humano. Essa era a verdadeira jornada. Ela pensou em Severino, pensou nas outras mulheres da senzala, pensou em todos aqueles que ainda estavam na fazenda Santo Antônio quando ela saiu. Seriam livres agora, mas para onde iriam? Tinham recursos, tinham apoio, tinham alguém como Antônio para lhes estender a mão. Foi então que Benedita tomou uma decisão. Conversou com Antônio e ele concordou imediatamente. Abriram as portas de sua pequena propriedade para ex-escravos que não tinham para onde ir. Ofereceram trabalho pago, comida, abrigo temporário, enquanto as pessoas se reorganizavam. Não podiam ajudar muitos. Sua terra era pequena, seus recursos limitados. Mas ajudaram quem puderam. E cada pessoa que passava por ali e seguia em frente levava consigo um pouco de esperança, um exemplo de que era possível recomeçar. Os anos se passaram. Benedita e Antônio envelheceram juntos, trabalhando sua terra, cuidando um do outro, construindo uma vida de simplicidade e amor. Nunca tiveram filhos. Benedita realmente era infértil, como o senhor Joaquim tinha acusado. Mas descobriram que família não é apenas sangue. Acolheram jovens órfãos, ajudaram vizinhos necessitados, foram padrinhos de batismo de várias crianças da região. Sua casa pequena transbordava de amor e propósito. Benedita nunca esqueceu as 100 chicotadas. As cicatrizes nas costas permaneceram até o fim de sua vida. Mas aprendeu que cicatrizes são apenas marcas do que sobrevivemos, não definições do que somos. Aprendeu que mesmo depois do maior sofrimento é possível encontrar alegria, que mesmo quando o mundo te diz que você não vale nada, alguém pode aparecer e te mostrar que você vale tudo, que a liberdade mais importante não é apenas do corpo, mas da alma. A liberdade de se perdoar, de se amar, de acreditar que merece coisas boas. E Antônio aprendeu que, às vezes, a maior riqueza que podemos ter não está em cofres ou terras, mas na diferença que fazemos na vida de alguém. Que bondade é um investimento que sempre retorna multiplicado. Que amor não tem que ser perfeito ou grandioso, apenas tem que ser real. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por momentos em que alguém te estendeu a mão quando você mais precisava? Ou talvez você tenha sido essa pessoa para alguém? Me conta também de onde você é. Eu adoro ler os comentários e saber quem está aqui me ouvindo do outro lado. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like aqui. Embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje.
E olha, não sai daí. Clica na próxima história que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que ela vai te emocionar ainda mais. São histórias de vida, de superação, de amor e fé que vão tocar sua alma. Te espero na próxima história. E lembra, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser livre, e nunca é tarde para amar. Até a próxima, que Deus te abençoe.